Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que diz que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e eleve o seu pensamento até a sala do trono neste momento. Se desconecte agora do mundo, das coisas lá de fora, e entre no santíssimo lugar em adoração, e ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, quebra os grilhões, quebra as amarras, envia os teus santos anjos neste lugar. Meu Deus, nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus toda arma forjada contra nós, que caia por terra em nome de Jesus. Toda seta maligna que caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor tenha total liberdade para falar neste lugar, para agir neste lugar. Toca nos pensamentos, nas mentes, nos corações, meu Deus, porque sem Ti nada somos, meu Pai. Opera em nós, ó Deus, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar, querido. Amém, amados? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós agradecemos ao Senhor por essa chuva maravilhosa que desce sobre a nossa terra, né? Estava precisando mesmo, e às vezes a chuva espanta o povo, né? Sangue de Jesus tem poder. O povo parece que é de açúcar ou de sal, mas amém. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, querido, dos 12 apóstolos, né, a gente sempre, hoje mesmo nós estávamos comentando, eu e a pastora André lá em casa, parece que ele era diferente dos demais, porque ele sofreu tanto, tanto, tanto por amor a Jesus. Não que os outros não sofressem, ou sofreram, eles sofreram, mas o apóstolo Paulo, ele realmente, ele carregou sobre si as dores da cruz. Como ele disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele foi açoitado, ele foi preso, tudo por amor a Jesus. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 5 em diante, ele diz: porque nós não pregamos a nós mesmos. Muitas pessoas dão a vida, né, para fazerem a sua imagem. Eu preciso de fazer uma página na internet para me aparecer, para as pessoas me conhecerem. Jesus corria de ser conhecido. Não que seja ruim você divulgar
divulgar Jesus, você criar uma página para divulgar Jesus. Mas muitas pessoas têm as intenções e as motivações erradas. Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos. Então que haja em nós esse sentimento de não querer aparecer mais do que Jesus. Muitos, desejam ficar famosos. Por quê? Porque eles querem aparecer mais do que Jesus. Mas Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos. Um evangelho onde o homem aparece mais do que Jesus não é o evangelho verdadeiro. Porque nós temos que morrer para que ele possa viver em nós. É necessário que ele cresça e que eu diminua, disse João Batista. Quando avistou Jesus pela primeira vez, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E aí Jesus falando acerca de João Batista, dos que nascidos de mulher. Não tem ninguém como João Batista. Foi o maior dos que nasceram de mulher. João Batista foi foi o maior profeta, segundo Jesus Cristo falou. E João Batista, ao se dirigir a Jesus, disse, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas vem um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluias. É ele, Jesus, que batiza com fogo. Então nós não podemos viver numa vida de frieza espiritual. Porque se eu tenho intimidade com Jesus, a minha vida precisa ser no fogo do Espírito Santo. Eu não posso me acostumar com a frieza espiritual. Jesus alerta a igreja lá de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, dizendo, porque tu não és quente nem fria, tu és morna, eu vomitarei você da minha boca. O que Jesus está dizendo para a igreja que é morna? Uma igreja que fica com o pé na igreja e o pé no mundo. A igreja que fica em cima do muro. E isso eu não estou falando de parede, estou falando de gente. Igreja que fica em cima do muro. Igreja fria, morna. É uma igreja que vai ser vomitada. Uma igreja que é apática à manifestação da glória de Deus. Uma igreja que não manifesta a salvação de Deus. Uma igreja que não busca, igreja, estou falando de nós, como pessoas. Nós precisamos verdadeiramente crescer para frutificar. Porque se nós não dermos os frutos, nós não podemos ser chamados de discípulos de Jesus. Nisto sabereis se sois os meus discípulos, João capítulo 15, se vocês derem muitos frutos. Então a minha vida precisa frutificar. E esse evangelho diz assim, nós não pregamos a nós mesmos. Então eu fico assim, até comentei com a pastora lá em casa, a gente abre a internet, é tanto escândalo, irmão. Igrejas grandes, suntuosas, escândalo após escândalo, envergonhando o nome de Jesus. Mas nós não temos que olhar para essas coisas. Mas isso tem derrubado muitas pessoas. Jesus disse, ai daquele por quem vem o escândalo. É mister, ou seja, é necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem vem, ou seja, aquele que é o levador de escândalo, é aquele que escandaliza o próximo. Jesus disse que era melhor suicidar do que fazer isso. Terrível, né? É melhor amarrar uma pedra no pescoço e lançar no mar, no rio, do que você trazer o escândalo. Disse Jesus. Pesado. Muito pesado. Mas é o que ele falou. Então nós temos que vigiar. A nossa fé, ela não pode estar baseada em homens. A minha fé, a sua fé, ela não pode estar direcionada em homens. Ah, porque a igreja é grande, a igreja é suntuosa, escândalo após escândalo. É necessário que o evangelho de Cristo seja pregado, que haja arrependimento.
para que o nome de Jesus seja glorificado. Ele diz: nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações, foi Jesus que resplandeceu a luz em nossos corações. Nós estávamos em trevas, e Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Nós não podemos viver mais em trevas. Nós não podemos mais viver numa vida longe da luz de Jesus. Nós não podemos nos esconder. Sabe quando a pessoa está em pecado? Uma pessoa que já aceitou Jesus. E aí de repente ela desvia. E aí, isso acontece muito, principalmente com a gente que é pastor. Você se depara com alguém que se desviou, aí a pessoa, você encontra com ela, passa para o outro lado da rua, ela se esconde. Aí eu faço assim: ô fulano, a paz do Senhor. As pessoas têm vergonha, porque um dia já foram da luz, e agora a luz, quando chega perto, elas querem se esconder, porque expõe o pecado delas. Não que sejamos melhores, não é isso que eu estou falando, mas a luz incomoda as trevas. O brilho de Jesus na sua vida vai incomodar as trevas. Não é qualquer lugar que você é bem-vindo. Sabe que parece quando você chega, as pessoas parecem que estão assim, né, desconfiada. Não é por sua causa, por causa do Espírito Santo que está em você. Já sentiu isso? Você chega no lugar, as pessoas estão assim, né? Começa a ficar com o olho arregalado. É porque você, o brilho de Jesus na sua vida incomoda as pessoas. E aí você não tem que mudar para poder agradar essas pessoas. Você tem que ser de Cristo de verdade. Porque a luz precisa brilhar. Porque se o sal não salgar, não temperar, ele vai ser lançado para ser pisado pelos homens, disse Jesus. Se a luz não brilha, ela não serve. Tem que ser colocada lá em cima para brilhar. Ela não é colocada debaixo, né? Imagina, né? Jesus falou assim: a luz, se colocar debaixo da mesa, ela não serve, ela não vai iluminar. Ela tem que ser colocada no alto. Muitas vezes nós somos colocados no alto para resplandecer a luz de Cristo, e as pessoas possam ver Cristo em nós. A esperança da glória está em Cristo, não em nós. Nós resplandecemos a luz de Jesus. E o versículo 7 aqui diz: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu amo esse versículo, eu cito ele aqui quase todos os cultos, porque a excelência do poder está em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Tiago diz: se temos alguma coisa, acho que é Tiago mesmo, se não me falha a memória, se temos algo de bom, vem de Deus. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há dolo, em quem não há mancha. Vem dele. Tudo que nós temos de bom vem de Jesus, vem dele. Nós não somos bons, a nossa natureza, como diz o apóstolo Paulo, é má. Se o Espírito Santo de Deus sair de nós por um tempo, você ficar um tempo sem nós, sem o Espírito Santo, você vira bicho. Se você entrar e mergulhar na carne, mergulhar nas coisas ruins, o ser humano vira bicho. Pior que um animal selvagem. Faz coisas que até Deus duvida. Então, tudo que é bom, tudo que temos de bom vem de Deus, porque a excelência do poder está em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, amém, irmãos? Nós somos vasos de barro, mas a essência que está em nós é maravilhosa, é poderosa, é gloriosa, e a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? E aqui no versículo 8, como eu disse no início, o apóstolo Paulo,
Ele sabia exatamente o que ele estava falando. Em tudo somos atribulados. Às vezes a gente fica assim, triste, porque, meu Deus, a gente, o ser humano, a gente pensa assim, meu Deus, fulano de tal. Não que você tenha inveja das pessoas, não é isso. Só o fato de você questionar, porque, fulano de tal, né, não é crente, e as coisas parecem que dá tudo certo, mas parece que tudo que o crente faz é na tribulação. Se é um emprego para abrir uma porta, é na tribulação. Se é para ter um casamento abençoado, é na tribulação. Se é para fazer qualquer coisa, é na tribulação, irmão. É na prova. As coisas nunca vêm de mão beijada, é só na prova. É ou não é? É. Porque estreito é o caminho, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Porém, estreito é o caminho que leva à salvação. Então, não reclama não, irmão, da tribulação não. Eu sei que não é fácil. Eu fico vendo algumas pessoas, né? E eu falo assim, Senhor, por que fulano de tal passa por tanto isso? Tem misericórdia, né? Fulano de tal é uma pessoa que tem um coração bom. Meu Deus, mas você olha para a pessoa, é só prova, só tribulação. Mas o apóstolo Paulo diz, em tudo somos atribulados. Em tudo. Não é em uma parte, é em tudo. Mas ele diz, mas não angustiados. A tribulação não pode trazer angústia para nós, porque nós temos o príncipe da paz. Aleluia. Nós temos o Sars Shalom, o príncipe da paz. A paz que excede todo o entendimento, ela está conosco em meio às tribulações. Aleluia. Eu vos deixo a minha paz. Eu vos deixo. Ele deixou a paz conosco. A minha paz eu vos dou. Ele deixou e nos deu. É posse. Então você tem direito, mesmo que você esteja sendo atribulado, angustiado, passado por luta, a paz é um direito nosso. É posse. Eu vos deixo. Eu vos dou a minha paz. Eita glória. Irmãos, tem gente que daria tudo, suas riquezas e tudo, para ter um minuto de paz, porque eles não têm. Pessoas pulando dos prédios, porque não tem paz. Conversa com uma pessoa que está assim, muito angustiada, sem paz, sem nada, você não consegue ficar perto dessa pessoa, por muito tempo. Você começa a ficar abafado. Chega perto de alguém que está muito tribulado e começa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, falando só coisa. Aí você fica assim, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Você não quer ficar perto dessa pessoa, porque parece que vai roubando a sua paz. Mas a paz que Cristo nos dá, ela excede todo o entendimento humano. Aquela paz que quando os discípulos estavam de portas fechadas, por medo dos romanos, quando Jesus foi crucificado, em João capítulo 21, a Bíblia diz que Jesus entrou, passou pela porta e disse, paz seja convosco. E disse novamente, paz seja convosco. E quando ele enviou os 70, ele disse, olha, quando chegar no lugar, saúde-os com a paz. Se eles forem de paz, eles vão receber a paz. Se eles não receberem a paz volta para você. De sorte que a paz nunca vai sair de nós. É o que Jesus nos garantiu. E tem outro versículo na Bíblia que diz, seja a paz o árbitro de vossos corações. Vai fazer um negócio, se não tem paz, não vai não, meu irmão. Vai abrir um negócio, vai fazer uma sociedade, se não tem paz, não vai não.
Seja a paz o árbitro de vossos corações. Tem gente fazendo de qualquer jeito? Não. Se está incomodando, vai orar. Sabe aquele sinal de alerta? Amarelo? Não ultrapassa. Pisa no freio. Dá tempo. Eu vou, mesmo assim eu vou, porque é uma grande oportunidade. Não. Seja a paz o árbitro de vossos corações. Ou seja, se eu estou em paz, então amém. Perplexos, mas não angustiados, desanimados. Perseguidos, perseguição. Crente é perseguido. Seja num comentário maldoso lá no seu serviço. Olha o crentinho aí, vocês falam que é crente, hein? É um amigo seu, um colega seu de trabalho, mas que dá aquela alfinetada. Uai, não é crente? Perseguição. Eu sei que existem níveis de perseguição, mas somos perseguidos. Mas nessa perseguição, nós não somos desamparados. Jesus está conosco todos os dias. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Aleluia. Aleluia. Eu estou convosco todos os dias. Tem coisa melhor do que isso? Querido, quando você partir dessa para melhor, você não vai levar nada. Nada, nenhum vintém dessa vida. Punha isso na sua cabeça, se preciso for, coloca na geladeira aqui, não vou levar nada dessa vida. Toda hora que você for abrir a sua geladeira, assim, não vou levar nada dessa vida. Para você se lembrar que você é pó, e para o pó você vai voltar. Nós não somos essa carne, não é eterna, essa carne vai voltar para o pó. Hoje mesmo estava comentando uma irmã, muito conhecida, a irmã da Marli, da André, né, muitos anos, uma pessoa que era não tão idosa, bem, crente, infartou e morreu. Foi um susto para todo mundo. Crente, cego, com a filha lutando com câncer dentro de casa. Aí partiu primeiro que a filha está com câncer. Está entendendo? Essa vida a gente não leva nada. Só o que a gente planta para a eternidade. Riquezas eternas. Como disse Jesus lá em Apocalipse 2 e 3 às igrejas: aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, onde a traça e a ferrugem não corroem. Que ouro é esse? É o ouro puro de Ofir, como diz a Bíblia. Aquilo que fazemos que vai reverberar para a eternidade. Entendeu? Tudo que você faz aqui em prol do reino de Deus, na obra de Deus, que vai tocar vidas, almas, pessoas para a eternidade, você está plantando para a eternidade. É isso que eu preciso me ater. A minha vida, ela não pode passar a vida inteira sem eu fazer nada para Jesus, irmão. Para pensar, pensa assim comigo, uma coisa assim simples. Pense, assim, para nós que somos, vamos dizer assim, né, funcionário, carteira assinada, você pensa assim, daqui a 20, 30 anos você vai aposentar. Depois que se aposenta, tem o quê? Vem a aposentadoria, não é? E aí o que acontece com quem não tem carteira assinada? Se não tiver uma previdência privada, se não fizer uma economia, se não tiver renda, depois que ele tiver velho, o que vai acontecer? Vai passar necessidade. Sim ou não? Então, o reino de Deus
Escute isso e anote isso. Eu preciso planejar como que vai ser minha eternidade. De que forma? Semeando. Sementes. Tem várias formas de sementes. Mas eu preciso ter em mente que eu estou, né? Para minha eternidade, eu preciso de ter uma semeadura. Porque então, a Bíblia diz que as nossas obras vão ser passadas pelo fogo. Se elas forem de palha, vão ser queimadas. Mas se elas forem de ouro, prata e bronze, elas vão ser purificadas. E aí, o que são obras de prata, ouro e bronze? São obras que vão perdurar para a eternidade. Obras que perduram para sempre. Então, voltando à ilustração que eu estou fazendo aqui, nós precisamos entender que a vida do crente, ela não pode passar em vão, não. Eu preciso de fazer algo. Eu preciso evangelizar. Eu preciso de pregar. Eu preciso lançar a semente da palavra nos corações. E nós nos reunimos aqui como igreja, mas a minha vida no dia a dia é o que vai fazer toda a diferença. Aqui nós nos alimentamos, aqui nós somos direcionados pelo Espírito Santo, nós somos curados, amém? Porque existe um mistério. Jesus falou, né? O apóstolo Paulo disse assim: existe um mistério entre Cristo e a igreja, que quando nós nos reunimos, Jesus disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então tem um mistério quando nós nos reunimos para o adorar. Aqui, essa mensagem que eu estou falando aqui, pelo Espírito Santo, você está sendo alimentado, amém? Posso ouvir um amém, igreja? Você está sendo alimentado, para quê? Para que você possa levar essa mensagem para frente, para que você possa viver isso, e isso vai te trazer o quê? Pense na sua aposentadoria eterna, ajuntando tesouros eternos. Tem gente que fala assim: ah, não, mas Jesus já me salvou, o importante é eu estar no céu. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Sim, nós temos a salvação, porque é pela graça, somos salvos. Mas nós precisamos, se somos discípulos de Jesus, produzir frutos. Temos vários versículos falando que se a gente não produzir, a gente não é discípulo. Parábola dos talentos, a parábola das minas. Então, temos vários que nós precisamos construir riquezas eternas, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. O que isso significa? Estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Como ele disse em outro versículo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a gente carrega sempre estamos entregues à morte no sentido que o que tem que imperar em nós, sabe, é a vida de Deus, não a nossa vida carnal. O que é isso, pastor? As obras da carne não podem imperar, não podem mandar em nós, porque nós temos o fruto do Espírito Santo em nós. Amém, igreja? Você tem o fruto do Espírito em você. Então, as obras da carne não podem dominar você. Não fique debaixo do jugo da carne. Qual que é o jugo da carne? São as obras da carne, que diz lá em Gálatas 5,19. Imoralidade, prostituição, lascívia, maledicência, sabe? Fofoca, porfia, ou seja, briga, rixa, tudo isso, glutonaria, bebedeira, sobre as quais eu vos alerto e vos digo novamente, disse o apóstolo Paulo, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus.
E vem também a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, quem vive na prática da carne é filho da desobediência. Não aprendeu. Então nós temos que verdadeiramente buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, quando aceita de verdade, o pecado não pode dominar mais a minha vida. Eu sou livre. Por isso que a gente canta aqui todo culto de ceia. Eu sou livre. O sangue de Jesus nos fez livres. Então o pecado não pode me dominar. Pecamos? Claro, sim. Mas ele não pode me dominar. Ah, eu não consigo largar esse pecado. É porque você então precisa de libertação. Precisa de uma cura. Amém, igreja? De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Porque nós falamos aqui é porque nós cremos. Nós somos mensageiros de Cristo, porque um dia nós aceitamos esse Cristo. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, olha que promessa tremenda. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. Amém, igreja? A irmã que morreu hoje, ela vai ressuscitar com Cristo em glória. Então, o mesmo apóstolo Paulo aqui, lá no final do capítulo 4 e no início do capítulo 5 aqui de 2 Coríntios, ele diz, ainda que esse homem exterior venha se corromper, ele está falando que venha se deteriorar, venha morrer, o Senhor está construindo para nós um edifício lá na glória, aleluias. Lá em João 14, o Senhor Jesus, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Às vezes você vive aqui, você não tem um lugar, você tem que pagar aluguel, mas lá no céu não tem que pagar aluguel não, irmãos, amém? Quem paga aluguel sabe que cruz que é. Mas lá no céu ninguém vai precisar de pagar aluguel, porque Jesus está construindo morada, aleluias. Se alegre com isso, regozije-se com isso, porque Ele está construindo para nós um edifício na glória. E se esse homem carnal se desfazer, porque um dia vai se desfazer, essa carne não é eterna, a nossa alma é eterna. A nossa alma é eterna, mas essa carne não, ela vai voltar para o pó. Um decreto do próprio Deus, que disse, né, que a gente veio do pó e do pó nós vamos retornar. Então, a gente tem que se apegar com a eternidade. Temos que cuidar sim do espírito do corpo, que é o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também fala isso, sim. Mas nós temos que estar com os olhos na eternidade. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Buscai as coisas invisíveis, porque as invisíveis são eternas e as visíveis são passageiras. A gente passa a vida inteira procurando, trabalhando para comprar uma casa, comprar um carro. Não que seja ruim isso, mas isso é visível, vai passar. Nunca vi um milionário levar os carrão que ele tem na garagem dele. Fica tudo aí. E quer mais? Você se lembra quem que é o seu tataravô? Vou nem falar, seu tataravô, você se lembra quem é? A maioria não conhece. Passou 3 gerações, nem sabe quem é. Eu sou meio assim, fã dessas questões genealógicas. E eu já procurei na minha família, né, para ver. Eu só consegui até a 8ª geração. Meu 8º avô, vamos dizer assim. Da parte da minha mãe, do meu pai não tem, até o meu bisavô só.
se perde. Cadê a história desses homens? Só o que tem, né, nos livros que a gente sabe dos homens famosos que construíram história, aí a gente vai saber. Mas tirando as pessoas normais e comuns, ninguém vai se lembrar. Isso quer dizer o quê? Que até isso passa. Um ente querido que partiu há muito tempo, você vai ter um carinho, mas você vai ver que com o tempo ele vai se desfazendo até da sua memória. Eu perdi minha mãe com 7 anos de idade, da idade do Daniel. Eu não lembro pouquíssimas coisas. Eu não me lembro da voz dela, do jeito, do timbre da voz dela, você está entendendo? Eu não me lembro, eu lembro assim, dá flashes na minha mente. É como se fossem retratos que ficam na mente da gente. Algumas cenas. E talvez alguns shotzinhos daquele que passa no YouTube, de 5, 10 segundos, de algumas coisas que eu me lembro. É assim a nossa vida, passageira. Então, irmãos, valorize a eternidade. Semeie para a eternidade. Eu bato muito nesse martelo aqui, porque no final das contas é só isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Como que eu posso fazer isso? Você vai pedir a Deus estratégia. Senhor, me dá estratégia para me juntar riquezas eternas. Vou ajudar na igreja, vou orar, porque toda ajuda é bem-vinda. Oração, jejum. Você já jejuou alguma vez pela igreja? Você jejua para Deus abrir a porta, você jejua para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para todo mundo. Você já jejuou alguma vez pela igreja? Não precisa responder. Alguma vez hoje eu vou jejuar pelo Ministério Nova Aliança, para Deus trazer almas. O reino de Deus carece de pessoas para trabalhar. Isso é trabalho. Isso é ministério. Tira um dia na semana para você orar e jejuar pela igreja. Não é orar por ninguém não é orar para nada, é pela igreja. Pelo ministério. Para que Deus envie almas, para que almas se convertam. Almas que estão aí amarradas por Satanás e não tem força para vir à igreja. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores, disse Jesus. Então nós temos que entender que isso é produzir riquezas eternas. Jejuar, orar pela igreja, orar pelos irmãos, contribuir, sim, contribuir financeiramente para que a igreja possa permanecer, a gente possa reunir e não ter falta de nada. Isso é promessa de Deus. São várias formas de você colocar a sua vida para poder gerar riqueza eterna. Mas você está passando a vida inteira sem fazer nada. Então você precisa de repensar. Porque evangelho não é só vir à igreja, no culto domingo à noite, pastor orar e pronto, está tudo beleza. Não, no dia a dia não faz nada em relação à obra de Deus. Eu estou falando isso com muito amor e zelo pela sua vida, amado. Tá? Não é uma cobrança ao ar, não. É porque eu quero que você tenha muito galardão no céu. Eu quero que você tenha riquezas eternas. Eu quero que você prospere aqui nessa terra. Quero, e é promessa de Deus. Mas mais ainda na eternidade, porque a promessa de Deus é no porvir e também na eternidade. No presente tempo e no porvir, na eternidade. Amém, amados? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar neste momento. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e sabemos que sem Ti nada somos, nada podemos. Tu és tudo para nós.
Meu Deus, visita cada irmão e cada irmã aqui presente nessa noite. Toca no mais íntimo dos corações. Que essa palavra possa achar guarida nos corações, porque as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, que é a palavra, muitas vezes não tem onde reclinar a cabeça. Jesus é a palavra viva. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1:1. João 1:14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus diz, e o Filho do Homem, ou seja, a palavra viva, não tem onde reclinar a cabeça, é que muitas vezes nós temos pregado essa mensagem, que é a verdade, e ela não tem achado lugar nos corações. O Filho do Homem precisa e deseja reclinar a cabeça sobre tua vida, sobre o teu coração. Então abra hoje, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, se submeta à vontade do Pai, haja, não seja passivo de apenas receber a mensagem e viver uma vida como se não estivesse ouvindo a mensagem. Não seja um crente passivo, mas comece a colocar em prática aquilo que você tem sido ensinado, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, pelos irmãos que não puderam estar aqui, mas que estão nos acompanhando pela internet. Deus, visita essas pessoas também, com graça, com unção, com poder. Meu Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue, nos dê uma semana de bênção, de paz. Guarda a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, Senhor. Meu Deus, eu também me lembro que a irmã Conceição pediu oração pela Ronise, que passou por uma cirurgia no seu pé. Meu Deus, que o Senhor toca no pé dela, sarando, ó Deus, o mais rápido possível, que não haja sequelas, ó Deus, mas que ela possa, Deus, ter uma recuperação rápida, em nome de Jesus. Abençoa cada irmão e cada irmã aqui, meu Deus, levando-nos em paz para os nossos lares. Nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. Nos livra de toda enfermidade. Guarda a nossa casa, porque o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém.